correnteza de olhar, senhora do entardecer, faz a noite chegar. Olá, minha gente! Quanto tempo! Nossa, quanto tempo! Um ano, quase um ano que eu não apareço aqui para fazer essa transmissão, essa gravação, essa escuta, essa conversa que eu gosto tanto. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Quero desde já começar pedindo licença e a bênção às minhas mais velhas, às minhas mais novas, às minhas antepassadas, e agradecer as pessoas que vão assistir, né, esse momento. Não sei qual o horário que vai, qual é o dia, qual a situação, mas vai estar aqui, né, consultando esse registro tão bonito, que desde já eu já considero lindo, maravilhoso, que vai ser a minha conversa com a teóloga Aline Martinez. E antes disso, eu quero começar falando uma pequena poesia que me tocou hoje, por ocasião deste retorno, que está nesse livro aqui maravilhoso, da Upili Chizala, Eu Destilo Melanina e Mel. Adoro esse livro, as poesias que são curtas e tão profundas, né? E espelham verdades e verdades que curam e que libertam. E na página 66 ela diz assim: no centro da sua cura está você. Sempre esteve você. Sempre estará você. Você é a restauradora. E quando eu li aqui, né, folheando e procurando uma mensagem para começar a reinaugurar esse momento de conversas com teólogas negras, e pensando e falando sobre a minha pesquisa também com mulheres negras evangélicas que são ativistas e que fazem essa teologia na vida, eu me deparei com essa poesia e me tocou por esse processo, né, esse ato que eu vivenciei agora, de uma pausa que eu precisei fazer por questões de saúde mental, desse processo de mergulhar na pesquisa, de mergulhar numa compreensão de mim também, por ser também uma mulher negra afro-indígena, que também coloco meu corpo à disposição desse processo de luta antirracista, mas também de restauração da espiritualidade de mulheres negras e da comunidade negra de uma maneira geral. E a minha convidada é uma amiga queridíssima e tem tudo a ver com isso, porque ela é uma profissional da saúde, trabalha com cura, trabalha com restauração e pensa, produz e age nesse campo, né, da garantia dos direitos humanos, da população negra de uma maneira geral, mas todas as pessoas. E é muita alegria que eu tenho de trazê-la aqui. Deixa eu assinar aqui para vocês que estão chegando. Olá a todas as pessoas. Isso mesmo, querida Aline Martinez. Deixa eu ver, cadê você, Aline? Você estava aqui, amiga, e eu acabei... Não, peraí, deixa eu chamar você, cadê? Adicionar? Eu não acho que é isso aqui, não. Peraí, será que eu passei esse tempo todinho e não sei mais como é que... Ah, agora eu tô vendo. Agorinha, vê se funcionou, amiga. Vê se funcionou. Eu e a Aline, a gente participou de um programa de formação de lideranças, um programa de fortalecimento chamado Exatamente. Teatro. Agora tu veio! Agora tu Agora veio! eu vim, menina. Agora eu vim. Poxa, amiga. Menina! Amiga, olha o Menina! que eu tô na mão. Eu creio, eu Bicha, creio. eu vou te falar. Eu li esse livro inteiro hoje. Eu tô grudada nele, assim. E, na verdade, Ai, que coisa boa. eu fui visitar uma amiga esses dias, Franci. E aí, o que aconteceu? Achei esse livro e disse, você sabe que eu não vou devolver, né? Não é pra devolver, não, amiga, porque ela é Disse, você é magnetizadora. louca. É Eu muito tô boa. levando a palavra de Upília Sala, igual que eu levo a palavra de Jesus. Eu Eu digo, acredito gente, que tem. seja. Tem assim. E, enfim, amiga, eu quero começar também com a poesia
Dá o filho de sala. Vem, é a troca, uma alimenta a outra e a gente alimenta todo mundo que tá aqui. Vai, conta. Amiga, veja só. Sua avó lhe disse: você se torna mulher no dia que consegue pegar palavras duras e amassá-las até que vire mel. Eu tô muito arrepiada, porque eu acho que Nossa, emocionante. falar de teologia de mulheres é falar dessa capacidade, né? De, de adoçar a dureza e trazer um sentido e tantos outros significados, né? Ai, eu não, eu já li o livro todo, mas essa daí, vice, essa daí é porreta. A ancestral falando pra gente, Ah, é a isso. antepassada ancestral falando pra gente, né, que a gente só vai. Ai, nossa, é muito profundo isso. A gente podia passar a noite todinha falando disso. E vamos falar sobre o tempo que a gente tem aqui, amiga. É isso. O tempo Menina, que nos hoje eu, resta. eu tenho levado esse livro comigo na bolsa, eu tenho trabalhado com esse livro lá no projeto que eu atuo como assistente social e trabalhei com as crianças e adolescentes do projeto e disse o título do livro é O Destino Melanina e Mel. Cadê a melanina aí? A maioria é crianças negras e tal. Tá aqui, não sei o quê. Eu disse, e o mel? E foi bonito de ver, sabe? Eles falarem palavras doces, palavras bonitas. Depois eu passei o espelho e eles também falavam palavras bonitas assim para eles. Eu disse, a gente vai te abençoar, assim. E foi bonito porque eles não se depreciaram, não se autodepreciaram, nem depreciaram ninguém, assim. Foi tão lindo, Vanessa. E eu tô carregada comigo, assim. E aí, quando você pegou aí o seu livro, né, para chegar, eu corri e peguei o meu e disse, cadê o meu? Que eu tava com ele hoje de manhã. A conexão boa mesmo, minha filha, né? Isso. De espiritualidade, mas de prática, né? E tem uma E aí eu prática aí, abri amiga. aleatoriamente, chegou nessa e disse, deu tudo certo. É o tom da live, é isso. Ai, Não é outra ai, coisa, assim, é isso. ai, Arruar, assim, né? eu acredito. Arruar, sempre. Eu acredito, Sempre. amiga. Olhe, bem-vinda, obrigada por ter aceitado esse convite meio, né, meio assim, amiga, inusitado, que eu não sou uma, como é que eu digo? Eu sempre digo que eu não sou, como é influência, né, amiga, digital dessas coisas, mas eu penso que é uma iniciativa, de alguma maneira, tanto da minha pesquisa, mas também da ativismo, né, enfim, você já me conhece também do movimento de mulheres negras evangélicas, de poder conversar e falar um pouco sobre essa intersecção de teologia, mulheres negras e vivências nossas e cura também, né? Eu acho que tem um lugar aí de restauração que é muito poderoso e que tem chegado até a gente com essa transmissão, né, de geração para geração. Eu vou só falar, amiga, que a sua bio para ficar gravada, mas você vai se autodefinir, que eu sei que você fala o que você quer de si. Eu vou falar para gravar, para, né, ter como é que chama? Protocolo? Protocolo de apresentação. Pronto. Mas né, Eu vou ser super sintética, assim, porque eu tô só destilando melanina e mel. gente, a Aline Martinez é uma mulher negra em movimento. Ó, amiga, que tu botou aqui, movimentos. Agora eu vi que tem um S aqui. Tem um S, amiga, movimentos. Doula, mestre em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba, com pesquisa sobre a busca das doulas pelo reconhecimento profissional. Tornou-se doula para aprender a amar a vida. Ai, amiga, que lindo. Assume o antirracismo com perspectiva para sua atuação na doulagem e para a construção de uma sociedade mais justa e mais bonita. E fale sobre si, amiga, mais. Porque eu quero falar coisas também, eu vou ficar falando, mas diga mais sobre o que você quiser Eu acho partilhar, de onde você é, sua origem, suas coisas, o que você sente, o que então, você veja ilumina. só, eu sou uma mulher do sertão, Vanessa. Não sei se você sabe disso, eu sou sertaneja, eu sou de Tanquinho, gente. Eu sempre falo isso, assim, eu sou de Tanquinho, uma cidade muito pequena do sertão da Bahia. E é as ruas e quebradas de Tanquinho, né, que vai me forjando e é muito interessante, né? Eu nasci na roça, minha primeira infância foi na zona rural. E eu acho que essas coisas hoje fazem tanto sentido, sabe, pra mim. Acho que me diz de muitas coisas, assim. E no exercício de falar sobre mim, que é interessante quando alguém pergunta, né? Sempre traz uma coisa nova.
né? Sim, Sempre sim. traz uma coisa nova. Então, eu sou uma mulher desse lugar, né? Que tem inicialmente uma caminhada católica, minha mãe era uma mulher rezadeira. E esses É. dias minha mãe veio aqui em casa, foi. Minha mãe veio aqui em casa depois de 6 anos. Foi lindo, amiga. E aí eu contei para a pastora Andréia, minha amiga, que minha mãe Ai, Ana Clécia, um beijo. Que minha mãe era rezadeira, amiga. Minha mãe rezava Ai, que nas benção. casas das pessoas. E aí minha Ai, tia, que quando me benção. perguntava o que é que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser rezadeira e professora. E é, só pra tu. Tá vendo como Rua faz? Não é isso? Já tava ali, amiga. Eu Vanessa, que acredito que você já história. tava ali com a sementinha. Ali já foi plantada a Menina, semente já da sua. aí me dizia assim, queira uma coisa melhor, minha filha. E é Gente, engraçado nisso, né? Esse lugar da gente honrar a nossa mãe, né? De um lugar de tanta simplicidade. Eu fiquei olhando manhã muito devagarinho. E aí, nesse encontro que a gente teve aqui com a Andréia, eu contei a Andréia, disse, olha, Andréia, minha mãe, além de cordelista, que ela faz cordel, ela também reza. Ela faz reza cantada. E minha mãe rezou o Pai Nosso, Vanessa. Foi uma coisa tão linda. Eu queria ter gravado aquilo, assim, né? Porque mas é tá de um gravado na lugar muito memória, amiga. importante. Tá gravado na memória, É né? A porque é um feitiço ritmo, espiritual. assim, né? É uma coisa mesmo, assim, da memória do canto, né? Como as pessoas. E minha mãe era essa pessoa, né? É essa pessoa que ia rezar na casa das pessoas. Então, é esse lugar também que me forja, né? Não sei. Eu acho que a fé, para mim, a experiência, ela não é tão convicta. Eu acho que ela acontece, sim. É um lugar que eu não consigo negar, Sim, porque eu não sim. tenho motivos para isso. Mas que também eu afirmo, assim, com muita, sei lá, com muita timidez, com muita incredulidade, com muita coisa, assim. Eu acho muito interessante, né? Como esse caldo, assim, vai forjando a minha caminhada. E eu gosto de contar muito das coisas que Deus faz na nossa vida, né? E eu tava dizendo esses dias aqui em casa, eu disse, não tem uma coisa aqui na minha casa que não tenha sido um testemunho, sabe? Apesar de todos os desafios, porque. E ainda tô falando sobre mim, né? Que aí, aos 19 anos, eu aceito Jesus na Assembleia de Deus e vou pro Pentecostal. campo Pentecostal. missionário. Eita, ô glória. Isso. Já Amiga, eu chega. fiz missão no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, assim, por muito tempo, sabe? Uma caminhada importante, importante, uma caminhada difícil. E aí Quanto tempo, mais ou menos, que você passou como missionária nessa região, amiga? Assim, talvez de uma maneira geral, não só na Chapada, mas como missionária. 2 anos Na Assembleia de Deus? Como na missionária da Assembleia de Assembleia de Deus. Deus? Na Mesmo? Assembleia de Deus. Esses dias me chamaram para fazer uma live, né? E falar, igreja e religião, não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, meu amor, vou te dizer uma coisa. Eu sou da escola de Silas Malafaia. O fato de eu ter escolhido um outro caminho, Se lavar lá. Foi triste. amiga, eu Mas sou. eu fui Sei lá, também. Mas eu fui também, amiga. Eu participei velho, da então, igreja durante 2 anos, né? Da DVEC. Sim. isso, e é desse lugar mesmo, assim, eu admirei aquele cara e tal, assim, não muito, não mais, e por tantos motivos, mas é desse lugar mesmo que a gente vai se constituindo, né, a partir dessas referências masculinas, dessas referências complexas, né, mas, enfim, de um lugar de possibilidades, né, eu acho que o pentecostalismo é um lugar de muita potencialidade mesmo, acho que pela liberdade, enfim, dessa manifestação, né, do espírito e tal. E tem tem um lugar interessante das mulheres, que não é o lugar ideal, né, mas tem um lugar ali, né, que é pelo dom, por essa capacidade, né, que o Espírito Santo dá, que justifica que elas façam coisas, né, num lugar totalmente improvável, né, deslegitimada por tudo e todos, mas é o Uhum. Espírito que deu e que chamou e que vai fazer e desse. Eu acho isso tão interessante, Vanessa. Amiga, nessa tua trajetória, que eu acho interessante quando você traz o lugar, a origem, né, sua, o lugar, o território, a terra, o chão, né? E também que passa por esse lugar como a fé chegou até você através da imagem da sua mãe, né? Das práticas espiritual, espiritualista e de cura que a sua mãe tinha, que para mim também passa por esse lugar, né? Quando as pessoas perguntam para mim se eu nasci, como é berço de igreja, né? Berço da igreja, né? Nascida e criada, eu digo que não.
né? Assim, até na minha dissertação também já falei sobre isso, na minha parte, né, de autobiografia, e que a gente cresceu, eu digo lá em casa, no que se chamava de sincretismo religioso. Então, eu não conheci Jesus na igreja evangélica, né? Eu conheci a espiritualidade, Jesus, em outro lugar, né? Em outra vibração, em outro espaço, que era esse espaço da reza, do catimbó, da jurema, e depois também do catolicismo. E quando eu cheguei na igreja evangélica, eu achei que era Jesus também ali, legal, que era o mesmo Jesus do catimbó, que é o mesmo Jesus, o mesmo Jesus da igreja católica. É, Aí depois foi que eu fui entendendo, por questões da teologia, né, mais estruturada ali protestante, sei lá, de uma reverberação disso, que não era. Ou me disseram que não era o mesmo Jesus e tudo mais. E é muito importante pra gente, como mulher preta, que vem de lugares que não são centrais, assim, no sentido de que eu estava em Recife, mas estava no lugar de periferia, mesmo sendo um capital, né? Você estava em Tanquinho, né? E depois também foi para um outro lugar, também mais interior. Esse, esse lugar, amiga, de onde a gente vem, como forma a gente, eu acho muito importante porque a gente elabora a nossa fé a partir desse território, que é nosso corpo, mas também é né, o espaço onde a gente circula e tudo. E eu acho que isso né, constrói muito o nosso imaginário como mulheres negras que passa pelo espaço rural, passa pelo espaço urbanizado, né? Passa por esse lugar em que as marcas ainda de colonialidade ainda atravessam a gente, né? Ainda muito. tem questões que marcam a gente profundamente através de cura. Você falou agora do Malafaia, mas eu acho que teve uma época que o Malafaia foi uma pessoa de referência séria em termos, né, de do que o pentecostalismo, né, tinha como valores e tudo mais. E eu acho que o exemplo dele, da vida dele, da trajetória dele, é um exemplo de como os seres humanos podem também né, fazer escolhas que distanciam a pessoa É, de uma simplicidade, né, de uma perspectiva assim de humildade, de ver o outro coletiva, como Vanessa. semelhante, coletivo. E isso, amiga. Mas aí eu queria, só falando assim, só porque compartilhando com você essa coisa de como Uhum. o território também, por ser mulher periférica ou periféricas, de como Sim. isso atravessa a gente também, quando a gente, como a gente percebe a teologia. O que é essa coisa de Verdade. pensar a teologia? Como é que a teologia? Eu quero saber como é que tu inventou fazer teologia. Conta como é que a teologia, como esse lugar, né, chegou para tu. Amiga, vou te contar, né? É, naquela época, a Assembleia de Deus tinha muito aquela coisa, né? Que a teologia levaria as pessoas à incredulidade, matava a fé, não sei o que, isso que lá, né? Que a letra mata. A letra era, eu lembro, amiga, tem uma coisa já meio que desconfiada sobre a É. letra. Hum. Só que assim, né? Eu já tinha, nesse tempo, eu já tinha ido para a universidade, né? Feito um semestre. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? E aí, eu era muito boa, eu era professora de escola bíblica dominical, de adolescente, não sei o que, eu tava classe discipulado. Enfim, eu fazia tudo, amiga. Eu empurrei caixinha de som na bicicleta. Pronto. Então, para falar comigo de missão, tem que também considerar essas coisas, né? E aí, o que aconteceu? Nesse tempo que eu estava na Chapada Diamantina, lá também na missão, envolvida em vários projetos e tal, que eu desenvolvia por meio da igreja, sempre em articulação com a comunidade local. É muito interessante, assim, essa sacada, né, que eu sempre tive. Eu vim visitar minha mãe, e aí eu conheci uma pessoa num restaurante, uma mulher, Elizabeth, o nome dela. Hoje eu já sei quem é, né? E ela sentou ao meu lado nesse restaurante e disse assim: Sim. eu te contei essa história, amiga. Ah, não lembro não. Vai falando aí, eu acho que não. Acho que Menina, lembradinha nossa, mas eu não. nunca tinha conhecido ela na vida. Ela é uma pessoa tão importante para mim. Ela sentou ao meu lado e disse, é, eu vim aqui porque Jesus mandou e eu precisava encontrar você. Eita, mulher. Nesse eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Deus é minha testemunha. Amém. Eita. Amiga, ela me deu oferta, me deu bíblias, panfletos, pegou meu telefone, número da minha conta
E eu cheguei em casa e disse, mãe, aconteceu uma coisa estranha. Como é que foi? Disse uma senhora sentou do meu lado e disse que estava ali porque Deus mandou e que ela estava inclusive fazendo jejum, mas Deus disse a ela que ela deveria ir comer e que ela precisava encontrar uma pessoa e que era eu, essa pessoa. E tá aqui as coisas. Aí amanhã, me dá logo umas harpas dessa aí que eu tô precisando. Chegou, tá bom. Vambora. Aí, Amém. através dela, eu conheci a missionária Ana Rita, lá de Salvador, do Centro Missionário Ágape. A Ana Rita tinha outros projetos missionários e Elizabeth, a irmã Elizabeth, nessa época, era uma grande apoiadora. Ela era uma naquela altura, uma das principais empresárias, assim, do ramo óptico de Salvador. E ela apoiava muitos projetos da missão, entendeu? Sim, Aí ela conheceu sim, a Ana Rita, só que ela tinha dito que naquela época Deus tinha colocado no coração dela que ela deveria apoiar missionários que estavam no campo. certo. E eu fui a primeira, acho que foi uma das primeiras missionárias que ela fez isso, e é a primeira viagem que ela e a Ana Rita fazem juntas. Uhum. É para me ver. Enfim, né? Muitas complexidades nesse processo. Um amigo meu me liga de não sei da onde, de Salvador, acho, de, sei lá, e me entrega um recado, amiga. Eu amo, tô com saudade de um recado. E me entregou o seguinte recado. Ele disse: Aline, veja só, a situação que você está passando aí, Deus manda te dizer que foi ele quem fechou o coração. E aí foi muito difícil, assim, aquelas relações abusivas, né, de relações de trabalho abusiva, né, que muitos pastores estabelecem, o abuso espiritual, entendeu? Que eu acho que é um tema importante que a gente deve falar, Isso, né? amiga, verdade. Esse abuso espiritual, essa coisa. Enfim, foi um tempo muito difícil, amiga, muito difícil. E aí esse irmão me ligou e disse que eu o que eu estava passando e que Deus havia fechado o coração naquela altura do meu então pastor. E aí o que aconteceu? E ele disse mais, e arrume a sua mala porque você vai se mudar de estado. Eita, glória. Aí Ai, o essas mulheres coração chega acelerando, vieram, se filho. aproximaram de mim, conheceram o campo missionário, abençoaram muito a igreja, dando formação. Enfim, foi presente, foi terreno, foi carro para a igreja, foi uma bênção assim, né? Enfim. E aí ela pensava assim, o que é que a gente tem que fazer com essa menina? Aí teve uma segunda viagem que veio uma terceira missionária. Aí essa quando veio, hã? Glória. Eu digo assim, muitas mulheres, né, amiga, nesse caminho Muitas de mulheres, processos, muitas né, também mulheres, de apoio e de confirmação do teu ministério também, né, amiga? muitas Legal. mulheres, muitas mulheres, mulheres viúvas, mulheres divorciadas, entendeu? Mulheres, enfim, mulheres assim, nesse lugar, sabe? Fazendo coisas importantíssimas, assim, elas têm uma caminhada muito admirável, Vanessa. Muito admirável, assim. Elas são muito inspiradoras mesmo, assim. E é de um lugar de uma fé muito simples, muito potente também, sabe? Muito entregue, volta. E E confirma, aí, né, essa amiga? Porque terceira ela, aqui missionária. o Hã? desculpa, amiga, mas eu ia dizer assim, porque tem sempre esse delay de tempo aqui, eu te interrompendo ou não, mas confirmando isso que você está Sim, falando, da presença sempre das mulheres como essas forças que movimentam a igreja, movimentam a missão, movimentam a economia religiosa, nesses termos aí que às vezes o pessoal gosta de falar, sim, né? amiga. É, mulheres, né? E aí você falando também, né? Mulheres que têm ali um nível de independência, entre aspas, né? Também de autonomia em relação ao seu trabalho ou à sua, né, vida familiar e tal, e que se dedicam a fazer com que os ministérios aconteçam e sustentem pessoas como Aconteça. você não. Pois é, né, amiga? Isso é economia pura, assim, do ponto de vista, né? De Amiga, trabalho, elas de trabalho. sustentam a missão. Você é louca, elas tinham uns 10 missionários, e até hoje elas têm, elas cuidam de muitos missionários e missionárias espalhadas pelo mundo. Elas fazem. Sim, quando essa mulher me encontrou no restaurante, ela disse: Eu vou lá lhe visitar. Eu disse: Mas eu moro na Chapada. Aí ela disse: Quando Deus me manda, eu vou até a África. Ela disse assim. E Eu aí veio sei. essa terceira viagem, e aí veio mais uma outra missionária, interessantíssima também.
e pastora, inclusive, lá em Salvador atualmente. E aí ela disse a seguinte frase para mim, veja que o vaso já tinha me entregado o recado. Ela disse: "Você está preparada para mudar de estado?" Eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Aí pronto, aí fui orar, e aí vim fazer Betel Brasileiro, aqui em João Pessoa, na Paraíba, e aqui estou. E aí o primeiro contato que eu tenho com a teologia é essa teologia reformada. O Betel predomina muito isso, apesar de considerar outras experiências mais próximas do pentecostalismo e até do neopentecostalismo. É um lugar muito plural, porque sempre foi um seminário que acolheu muitas tradições de igrejas evangélicas, né? E aí eu vivencio essa formação teológica. Porque tu falou de teologia e eu tô falando do processo Foi, de formação, né? foi a São duas teologia. coisas diferentes, Não, mas mas é muito é interessante. interessante, amiga. Eu acho que é interessante que você está trazendo assim, que É, outras irmãs também compartilharam aqui, que é como você chega, a coisa do acesso, né? O acesso à sim, teologia, porque isso. o papo é esse, é como é que mulheres negras chegam na teologia, e é isso, tem um caminho do acesso e quando você permanece lá. É, porque assim, depois que a gente estuda teologia, a gente descobre que a teologia é muito anterior, né? É muito, enfim, é de outro lugar, né? Mas foi muito interessante, assim, ter tido essa formação teológica. Eu me lembro que o meu TCC do Betel foi sobre é, a perspectiva social de Calvino. Olha, Foi, né? que Enfim. massa. E aí eu tenho esse contato ali, né? Mas lendo só homens, Uhum. a grande maioria dos professores, não tão grande maioria, assim, mas uma boa parte dos professores homens, mas assim, a lógica teológica patriarcal. Apesar de estar no ambiente de um seminário, que é muito interessante, inclusive tem uma dissertação aqui sobre o que o Betel faz na vida das mulheres, Vanessa. Olha, O Betel nasce, é porque ninguém vai contar essa história a partir disso. Mas certo. ele é, se eu não me engano, da segunda onda do feminismo europeu, que as mulheres elas eram de algum desses países pequenos da Europa, que vem com esse boom, entendeu? Para o Brasil, escolhe a Paraíba por ser extremamente pobre, especialmente Patos, Alto Sertão, vai formar mulheres na teologia, mas ainda assim, numa perspectiva muito tradicional, assim, mas para missão. Mas só que elas oferecem educação, amiga. Essas mulheres saem, vão virar pedagogas, vão ocupar o FPB. Enfim, essas mulheres fazem uma arruaça na Paraíba. Que legal. Eu tô arrepiada, assim, sabe? Porque eu Amiga, eu nunca acredito. contei essa Sim, história. que Uma legal. amiga minha que investigava muito isso, inclusive porque ela trabalhou na editora do Betel na época, então ela tinha acesso a muitos documentos e ela é historiadora. Massa. Então, assim, E é uma história de muitas mulheres, assim, sabe? uhum. Na verdade, é um seminário, um dos poucos, dirigido por mulher, Lídia Almeida. Eu não sabia. Não, amiga, eu É, não sabia que era uma mulher não que dirigia. a tradição é toda de mulher. Eu não sabia, não conhecia Agora, assim tanto o sim, Betel, amiga. tem esse lugar no Betel, sabe? Lídia é terra de Lídia, menina, é terra de mulheres muito incríveis. Apesar de reproduzir uma teologia, a lógica, né, dessa teologia hegemônica, né? Sim. Apesar disso, é porque é isso, né? Estudar teologia de mulheres é isso, né? Nem sempre a teoria justifica a prática, né? A prática está muito na frente, sempre esteve na frente, mas não tem uma teologia formalizada, nos cânones do povo que justifique. Mas as mulheres já tá, olha, quem fica em Amiga, campo missionário é mulher, quem sustenta campo missionário é mulher. É dinheiro de mulher, gente, que gira essa economia da missão. e Veja, tem eu uma. fui resgatada naquele contexto por mulheres. E eu Isso. vim para uma instituição que, apesar de reproduzir a lógica patriarcal, mesmo assim, Uhum, é um lugar de proeminência feminina, isso. onde não se vê nenhum limite, assim, ó, vai para o campo missionário, vai pregar, vai ensinar, vai. Tudo a gente fazia, Uhum. tudo, entendeu? Tem uma Então é também, dimensão, amiga, contraditoriamente, um lugar de muita potência. Hã? quer dizer, é também que eu acho que, né, quando os primeiros anos assim que eu passei no pentecostalismo foi na igreja quadrangular. E na igreja quadrangular, Ó, a vou Lídia chamar falando aqui, né, aqui, porque Lídia, olha que não é? poder. Olha que poder maravilhoso. Menina, Tá vendo? Lídia, É, minha filha é. Lídia Almeida aqui na Paraíba, meu amor. Olhe. Que poder. Ai, ai, E, viu?
E aí, amiga, essa coisa de que também é quadrangular tem uma teologia super tradicional também, patriarcal e tal, mas tem essa, tem essa vertente de um empoderamento feminino, né? Porque tem ordenação feminina, aceita a ordenação feminina. Sim, Então tinha que criar ali algumas justificativas e narrativas para, né, confirmar e justificar que a fundadora da igreja foi uma mulher, que negócio todo. Mas é isso, né? Incorporando ainda uma visão, né, de mulheres no processo, né, de que a mulher ainda tem ali uma submissão relativa à figura masculina e tal, mas assim, mulheres, né, incentivando o que pode ser uma dimensão de empoderamento, que a gente, quando estuda nessas coisas de teologia, a gente sabe, não só teologia, sim. mas nas ciências sociais de uma maneira geral, que não é tudo preto e branco, né? É tudo convivendo, preto e branco e vários tons de cinza da realidade, né? Então, Ou a é mulher está muito no branco e processo muito tom de. de branco. Fazer. Ou então é muito branco e muito tom de branco. Olha a Elisete falando aqui, minha amiga, ó, estudou também junto comigo, foi minha Foi mesmo, contemporânea. isso mesmo, É, prima irmã, assim, né, amiga? uma Uma prima irmã. pastora, sabe? Uma pastora, ponto. É, ela é isso, ela vai se retar comigo, mas ela é, Vanessa. Porque quem não é, não é. Ponto, acabou. Enfim. Exato, amiga. E essa coisa de. Eu acho, às vezes, me bate uma angústia, Lene, que é. Assim, como a gente, ainda eu vejo muito isso hoje. Eu não sei se é só cultural da formação feminina, sabe, amiga? Mas é de um lugar também de perspectiva de poder, no sentido de que a gente tem todas essas histórias de mulheres não contadas, não contadas. Eu digo contadas no sentido, você está contando aqui agora, você existe e você está narrando a história que você teve acesso, né, certo? Mas do ponto de vista formal, essas histórias não são contadas e às vezes me angustia alguns lugares em que muitas de nós, eu me coloco também nesse lugar, a gente não reivindica isso também. Não. A gente não. Umas com as outras, eu digo. Quando a gente está nesse processo também de formação, né? De teologia, quando eu estava me aproximando de fazer um estudo né, independente de teologia, cadê as mulheres? Mas por que não tem mulher? Né? Por que ninguém fala? E, e a gente, eu não sei se é um condicionamento apenas, ou é uma perspectiva do que realmente importa, que é servir na prática, nesse lugar, né? De que as mulheres estão sempre no lugar, né? E, tipo, é um lugar também de poder, o cuidado, o servir. E isso é suficiente, não precisar de registro, não precisar de nome de reconhecimento. Sabe como é que é? Uhum. E às vezes eu sinto isso quando eu falo com algumas pastoras, teólogas, né, até por causa da oportunidade da rede, do MNE também, dizer assim, Sim. poxa, eu fiz aquilo porque era protocolo, né, tipo, sei lá, uma dissertação, ou uma monografia, mas tá tudo bem, né? Tipo, não, minha missão é cuidando das pessoas e eu não preciso, né, de um registro, de um reconhecimento para poder servir a comunidade, cumprir a minha missão. E eu concordo, eu concordo. Mas a gente entra em outro lugar que é essa invisibilidade institucional das mulheres. Parece que só os homens que mantêm o holofote, transmitem estruturas de poder. E Só eles têm a gente teologia. parece. Exato, eles têm teologia. E o que a gente faz, o que os outros mulheres fazem. Não é. É Não é. isso, entendeu? Eu não sei. É. Eu fico Mas aí, Ivan, veja só. A gente Hum. não reivindica, né? Não, eu tô achando Porque, assim, é um realmente lugar de. uma observação, amiga. Eu não, não é uma afirmativa, assim, no sentido. Eu nem me debrucei. É um sentimento de, sabe? Um Sim, sentimento de quem tá próximo e que escuta e digo, mas como é que vai ficar? Eu não sei se é medo é, da estrutura patriarcal, né? De retaliações, de ser lançada no ostracismo, porque acontece, a gente sabe que tem várias que sofrem com isso, né? De sim. quando tenta reivindicar, a estrutura esmaga e silencia. Eu não sei se é sobre isso, não sei se é sobre medo, ou sobre um lugar de eu reconheço meu poder, sabe? Em outra esfera, que não é Fora esse lugar. disso, né? Isso, É, justo, justo. é. Pode ser as duas coisas. Eu acho que é tudo isso. Eu acho. Eu acho que todas as alternativas estão corretas. Ai, tô rindo pra não chorar. Todas as Eu alternativas acho, estão Vanessa, eu tenho corretas. essa impressão. É, é isso. A gente não reivindica. É esse lugar. E é muito Amiga, doido, assim. não, amiga, mas É, peraí, não, vai, só pra tá gerar, ali. vai pra levantar a nossa poeira, assim, de. É sobre isso, mas vê, pensando hoje nessas discussões que a gente tem.
de reparação histórica, né? E trazendo essa dimensão racial, né? Do antirracismo que a gente tem. E não é só sobre raça, mas sobre gênero, né? A gente tá falando de mulheres negras também. De reparação, de... Não é importante, amiga, assim, sabe? Não, não, Muito. É muito sabe? Parece que tem um... importante, Vanessa. Veja só. Veja só que coisa, né? A crítica que Silvia Federici faz a Marx. Ela vai para o marco zero da revolução para falar da reprodução humana. Parir. Primeiro Veja, mundo. só que assim, ela é essa grande é a principal crítica dela, né? Se eu não estiver falando uma heresia aqui do campo aí das ciências sociais, mas É eu por tenho essa aí. impressão. Eu tenho essa Sim. impressão. Então, assim, quando a gente não se sente contemplada, é como se a nossa experiência não existisse. E, na verdade, o que se fez com as nossas experiências, né, foi sempre negativá-las. Então, é um lugar de você se sentir indigna, porque o prejuízo na nossa subjetividade é absurdo, né? Então, assim, de que lugar a gente chega assim, né, diante de Deus? Porque o comprometimento dessa teologia afeta a nossa autoestima, né? Quantas mulheres, irmãs, nossa, depois que se descobrem amadas por Deus, dão passos importantes na sua vida, e a gente fica pensando assim, mas por que demorou tanto, né? Uhum. Né? Isso. Que ambiente foi Verdade. esse? Onde é que não se viu, né? Como é essa história? Então, é uma coisa, é um prejuízo absurdo. É um prejuízo absurdo. Veja só, na primeira parte da minha dissertação, eu dei uma investigada sobre a história do parto. A gente não tem quase nada registrado. É mesmo. Nossa. Amiga, a gente tem pouquíssima coisa registrada sobre isso. Mas assim, o tanto de gente que nasce, amiga, é pouco mesmo. Não, tô entendendo. Certeza, né? Todo dia nasce gente. A Muita gente gente. tem registro de histórias de morte, muito mais. Então, isso é um apagamento da nossa experiência? É, né? E onde é que chega essa experiência na teologia? E veja que é uma intencionalidade mesmo de apagar. E eu gosto de falar teologia porque é esse caldo todinho aí, né? Dessa resenha que o povo vai fazendo Sim, em cima das histórias bíblicas, né? Essas outras narrativas. sim. E aí a gente tem um prejuízo absurdo, amiga. Então, requerer isso, né? É muito reparador para as próximas gerações, né? A gente se imaginar na Bíblia Sagrada enquanto mulheres negras. Esse é um outro lugar também, né? Perverso que fizeram. Esse imaginário branqueado, né? Que, poxa, como é que a gente sonha, né? Num ambiente desse? Uhum. Ô, E é muito amiga, já que você chega. doido, porque. É, Desculpa, vai. Porque tá, é o delay, mulher. Toda vez que eu vou falar, parece que tá qual. Depois que tu vai falar que tu falou que tu falaria. é isso. Vê. Onde é Então, que vira amiga, essa veja só. chave? Onde Hã? é que vira essa chave sua? Onde é que vira essa chave sua da teologia e do antirracismo, né? De passar por uma formação teológica, tudo mais, né? Que né, a instituição que você estava estudando tem uma história com as mulheres muito forte, e aí tem o rolê do gênero e tudo, mas a chave quando vira da questão do antirracismo para você, como é que, onde é que acontece? Amiga, vou te falar. Na universidade e depois na caminhada com o Jackson na ABU. Depois de Jackson, eu sou, depois de Jackson. Antes de Jackson, ele estava aqui, Ele ele e minha tia Sueli aí. tava, Tava. cheiro pros dois. Pois é depois de Jackson. Assim, na verdade, eu e Jackson fomos convidados para o mesmo evento para falar de racismo. Só que Jackson já estava com a bagagem, né, de aproximação com a teologia negra, nananã. Só que eu vou te contar uma coisa. Sabe onde é que eu descobri isso? Num evento, naquele evento, amiga, eu vou falar, da consciência cristã. Lá que tem no interior da Eu Paraíba, aquele meio. encontrei um livro de Marco Davi, A Ah, Religião, região mais negra, mas né? bicha, eu li É aquele isso, foi livro. mesmo, O mulher. ano era 2017, 2016, 17. Isso, Eu fui pro Facebook e aí pronto, né? É nesse cenário, né, de Betel, que eu corto os cabelos, então a preta aparece, as outras pretas também se assumem. É uma onda essa resenha, velho. Porque quando eu assumo meus cabelos naquele contexto, é um lugar, foi um lugar para mim, Vanessa. Ele é um lugar, assim, muito contraditório e ambivalente na minha experiência.
Porque é lá que eu corto o cabelo todo, apesar da regra que não podia cortar o cabelo radicalmente. É mesmo? Mas tinha uma Por quê? missionária lá, também negra, que o cabelo dela não tinha muita regra. Muitas, que o cabelo dela não crescia muito assim. Aí eu disse, eu vou cortar, porque fulaninha tá aí com o cabelinho dela pequeno, eu vou Uhum. cortar assim. Aí eu cortei. Cortei todinho, amiga, esse cabelo lá. Então, tudo me informava que eu era preta. Até as árvores, porque enganchava na minha cabeça. Fica até as árvores, Mari. Só que, para a felicidade de todo mundo naquele ambiente, eu só descobri esse livro de Marco Davi depois que eu já tinha saído. Entendi. Aí o combo veio, né? Foi o Marco Davi, foi a ABU falando de racismo. Eu me lembro da minha palestra na ABU, da minha palestra não, da minha fala na ABU, que, que eu disse o seguinte, eu dividi a fala em 3 pontos. O primeiro ponto foi boneca preta, para falar dessas infâncias. O segundo ponto foi não sou tua nega. Eita, amiga, foi E mesmo. o terceiro ponto foi onde eu estou no comercial de margarina. Uhum. Perfeito. Menina, eu fiz essa maluquice. Perfeito. Perfeito. Eu tive Tu falou já isso fala aonde? entrei no encontro de férias da ABU, que eu fui com o Jackson. E lá ainda a gente sofreu racismo. Enfim, ABU? foi muito horrível assim. Mas foi massa ter encontrado o Jackson, foi massa estar naquele Isso foi lugar. aonde, Então, amiga? Isso foi foi onde, assim, tipo, o aqui encontro na da Bel de Férias Paraíba, no foi aí mesmo encontro. na No encontro Paraíba? Foi aí foi. mesmo. Ah, entendi. Tá certo, Primeiro teve entendi. uma prévia na minha igreja, que a gente fez uma roda de conversa com o Jackson, e depois a gente se encontrou nesse retiro, que ele fez uma fala, e eu fiz também, que eu me lembrei agora, que eu fiz esse negócio de 3 pontos, das boneca preta, no Sou Tua Nega, e onde eu tô no comercial de margarina. Maravilha. Não, foi Enfim, ótimo. Cara, foi, é nesse contexto aí que eu vou. Aí pronto, aí depois que eu fui entendendo, Van, eu pregava em muitas igrejas aqui. Aí eu botei o elemento do turbante, que eu achei que estava mais chocante do que o black. E aí, foi exatamente assim, né? Eu disse, o profeta veste a roupa dele. Ou tira a roupa, né? Como é o caso de Isaías. aí, Mas no meu eita caso, lasqueira. eu disse, eu preciso, viu, Lídia? Eu disse, Ai, eu mulher. preciso vestir a roupa da mensagem que eu vou pregar. E aí, comecei a usar turbante. Aí, num dos seminários que eu trabalhei, sofri uma situação de racismo também. E ele perguntou se meu turbante era um curativo. Enfim, foi horrível assim a cena. Mas aí, depois eu troquei a ideia com ele, perguntei onde era que ele estava, que ele não sabia que era um turbante. E aí o povo tudo pegando na cabeça, assim, né? Dizendo assim, porque esperam da gente o quê? Sempre uma resposta violenta, né? É, é. E aí, enfim. Tanto que um outro colega disse, Aline, eu pensei que você ia acabar com ele. Eu disse, não, meu irmão, eu caminho com Jesus. As coisas não é assim, não. Eu lembrei de Olinda, eu digo, a gente não pode dizer fogo no racista, porque essa não é a nossa origem. Amém. Que assim seja. Mas repara, amiga, esses episódios assim, eu acho, tem algo emblemático no nosso processo de enegrecimento, porque é isso também, né? Eu entrei no movimento negro evangélico, acho também em 2016, 2017, na época com Jackson também. Já tinha ali, sabia que existia teologia negra via Facebook mesmo, né, amiga? Porque não existia assim uma bibliografia vasta sobre esse assunto, não tinha. A máxima da democracia racial na teologia é todos somos iguais diante de Deus, não tem negócio de racismo, afirma aqui não, mas ninguém, né? E realmente, né, Uhum. a literatura do Marco David, na época, estava ali como, né, um ponto de partida para a gente pensar muita coisa, né, e provocar muita coisa. Mas essa questão de como agir nessas situações, né, de racismo é sempre muito complicado, é muito emblemático para a gente. Eu acredito ainda, até aqui já aproveitando também o embalo, para falar sobre isso no sentido de que algumas metodologias e protocolos do movimento social, de uma maneira geral, pensando no movimento negro social, tarará, aplicadas aos espaços religiosos das igrejas evangélicas Legal. especificamente, né? Existe uma tensão de como é que a gente age nesses espaços quando acontece. Se é via o crime, né? Tipo, não, contestando e colocando como crime de racismo, prática de racismo, que a gente sabe que é inafensável, ou se a gente vai para o lugar da prática pedagógica né?
por que você está fazendo isso e que sabia que isso é racismo, né? Para poder também ter um movimento de reeducação das mentes das pessoas. Eu não sei que você como Pois educadora que também é, é. teóloga, o que Na que você verdade, acha, assim, amiga? eu fiz um movimento de deixar o silêncio na roda, né, para que as pessoas vissem aquilo. Eu fiquei muito contida, assim, e depois eu fui conversando com ele, né? Não, na roda mesmo eu disse, olha, isso aqui é usado em muitas culturas. Não sei como você não sabe, assim, você está em qual país, Uhum. né? Provocar, né? Provocar a pessoa a pensar sobre aquilo. É, Uhum. então assim, aí ele se tocou, entendeu? Mas enfim, branco demais, enfim. Eita, Mas vai, tá bom. aí é esse Miga, caminho, né? A gente eita, faz o caminho outro, né, da história. tá bom, você concorda com isso, amiga? Concordo É, eu, com ele, o que você eu, disse, porque não, eu não, queria saber isso, sabe? Porque eu acho que existe uma expectativa aqui, já pegando um pouquinho a linha do ativismo, mas sem querer entrar muito também no ativismo, eu queria que você falasse mais também sobre a dolagem. É, que é a coisa assim, como a gente é, enquanto comunidade negra, que também somos comunidade negra, né, povo negro e tal, a gente é cobrado por também protagonizar e praticar metodologias, né, de constrangimento, de encaminhamento de crime, tarará, que a gente tem um entendimento até ético também, né, explicações e valores e tal, de reconduzir algumas situações de maneiras diferenciadas. Então, eu acho legal a gente passar por isso rápido, né? Que você está falando, e ter passado por é, isso, porque é ponto. Eu acho que não é consenso. Não é consenso para muitas pessoas que estão tanto no movimento negro evangélico como fora do movimento, porque é isso. O pessoal às vezes cobra de nós, mas em outros espaços não faz, né? Cobra também, enfim. Só para. é nada, menina, é um processo tão difícil, porque é um ambiente de afeto, né, Vanessa? Acho que isso é uma premissa. A gente, na prática, a gente pode até não se irmanar, mas a gente chama irmão, isso tem um peso, entendeu? Isso tem uma implicação. E depois, e depois assim, vou falar duas coisas, assim, que eu considero. Eu vou falar. Falei. É, Aqui é tu e eu. Aqui é tu e eu. veja só, tem duas coisas, né? Claro, eu tô adorando saber que a pessoa que cometeu o crime contra aquela criança responda criminalmente. Eu gosto. Por outro lado, né? A resposta que essa sociedade dá para o crime não tem como objetivo sanar o tipo de crime. É uma punição pela punição. Tipo, cadê a lei 10.639? Aí entra, e aí, quando eu falo disso, Vanessa, da punição pela punição, não é só uma opinião minha. Quando a gente considera a perspectiva da criminologia crítica e da criminologia crítica feminista, e aí a gente vai discutir abolicionismo penal, narararará, mesmo gostando que os racistas sejam criminalmente, nessa lógica mesmo. Nessa lógica que eles inventaram, que eles agora respondam dentro dessa lógica. Não é sobre isso. Mas eu acho que, sendo honesta, a perspectiva teórica, né, que eu assumo na minha formação enquanto assistente social, que assistente social nos cursos não discute criminologia, e eu acho isso um absurdo, entendeu? Porque é isso, né? Tem uma Verdade. limitação. Se você assume uma lógica para a compreensão da sociedade, só até aí, e, e as complexidades, né? E o crime nessa sociedade. Ah, eu vou fazer um parecer social, não, 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 mas o meu posicionamento. Enfim, tem muitas coisas, pô. E eu acho que a perspectiva crítica, ela se aproxima muito mais de uma perspectiva de justiça do evangelho, sabe? De uma perspectiva restauradora, de uma perspectiva que não é passação de pano, é restauração, porque é esse entendimento que a gente não tem devido de justiça. Então, é muito difícil a gente responder dentro da igreja, porque a igreja é um ambiente de afeto. E vou te falar mais. Cada dia que passa, assim, eu tenho entendido muito a importância da igreja na vida das pessoas, por muitos motivos. Primeiro, Vanessa, o Estado não cuida do luto de ninguém. Quem cuida é a igreja. Quem cuida são as comunidades. Quem cuida são as famílias. Isso, né? Quando a gente pensa a complexidade aí dos processos da tão chamada reforma protestante, isso era uma coisa, né? Quem vai enterrar nossos mortos? Então, assim, o Estado ele se reinventa de um lugar
E as pessoas pensam que a implicação da igreja tem só para dar opinião sobre o corpo das mulheres. Não é sobre isso, não, né? É muito fácil a gente ler as coisas assim de forma simplória. Quem é que dá conta de luto, Vanessa? São as comunidades. Como é que diz? O Estado não tem afeto, né, amiga? O Estado, ele não pratica Não tem afeto, política de né? cuidado. Não Não tem existe, não tem política de política de cuidado. cuidado. Exato, não existe, exato, não Não tem existe, política de né? cuidado, Uhum, pô. uhum. Sabe? Então, é isso. Então, a gente não vai responder nessa lógica por muitas razões, inclusive por razões afetivas. Depois, por questões ideológicas, assim, não sei, eu sou contraditória nisso, porque teoricamente eu acredito muito na perspectiva do abolicionismo penal, na perspectiva crítica, sobretudo porque tem uma implicação maior sobre o nosso povo, especialmente por isso. Entretanto, a Lígia dizendo, ó, a Isso. igreja responde de onde o Estado não tem resposta. E é por isso que ela ainda fala, porque se ela fosse relevante, apesar das suas pautas questionáveis, ela não teria voz nenhuma. E esse ponto a galera não quer se ligar. Exato, Não quer se exato. ligar. E aí eu fico entendendo também, amiga, a potência dos movimentos que a gente constrói e participa, Uhum. né? Porque é isso, né? Você transitar no nicho tá massa. Vá para esse ambiente complexo que se tornou a Igreja Evangélica Brasileira. E cada vez mais parece que a complexidade não, não tem beiras, né, amiga? Não tem Amiga, não beiras, tem assim, não vai estar. limite. Não tem Não limites, tem né? limite. Ô, amiga, vai, eu quero também te ouvir nesse. Eu quero que você fale da dolagem também. Mas Ah, vou te repara, vai, falar. Eu vai, queria mas. só contar uma outra história do turbante, porque essa eu acho fofinha, para a glória de Deus. Eu fui pregar numa determinada igreja e fui de turbante. Amém. Aí a moça pediu para eu tirar. Aí eu disse, olha, se você tivesse falado um pouco mais cedo, eu poderia até me ajustar, né? Pensando em Paulo, né? Para que os que comem carne, né, neném, neném, aquelas agonias. Mas eu também ia compensar todo no sermão. Lembrando que eu sou da escola de Silas. É tira Entendeu? dela e botou aqui, né, amiga? Eu não entendi, amiga. Tá, eu Vá. posso tirar. Agora vocês vão ter que aguentar. Era melhor se eu tivesse com, Ok. né? Justo. Sim, Eu sim, sei que eu sim. teria essa capacidade. E aí, eu fui. Aí ela, receosa, você entendi o lugar dela, né? E aí, quando eu desci, menina, aí assim, Deus falou muito, de muitas maneiras nesse culto. E até o pastor dela veio falar coisas importantes para mim, bonitas até, da parte do Senhor. E aí, quando eu cheguei no carro de volta para ela me trazer, ela disse: sim, vou te falar. Quando eu disse a você, o Espírito Santo me repreendeu. Quando eu disse para você tirar o turbante, Amém. o Espírito Santo me repreendeu. É Amém. sobre isso, entendeu? Eu acredito na espiritualidade, nessa conexão também, Sim. né, de afeto, de reconhecimento que o Espírito Santo, né, e a Ruá Divina também, né, provoca na gente como comunidade, né? Não é tudo sobre E razão, né, amiga? é isso. E é isso, amiga. Eu não nego nada, nenhum recado. Eu vivo as promessas todas. Amém. Tem uma que eu tô para tomar posse, assim. Que eu vou fazer uma live para dar o testemunho. Amém. Porque eu Glória amo a experiência. Eu não nego, gente. Olha, eu nunca neguei. E eu Amém. acho ótimo, chocado. Você é evangélica? Eu disse, eu sou evangélica, porque tem crente de todo jeito. Amém. Aqui, ó. Acredito, Eu amiga. amo. Olha, eu disse a tu que era meia hora. Cinco Meia, minutos 40 só vou te minutos. contar. Então, eu Não, embruteci. Eu quero encerrar logo, porque agora quem quer encerrar sou eu. Se quiser, marque outra. vai, mulher, fala. Porque, veja só, eu Conta. embruteci, mas aí também virei doula, né? Para aprender a amar a vida. E aí a doulagem, amiga, que é viagem, viu? Porque a dolagem discute aspectos que eu considero importantes, que eram coisas que eu já discutia, né? De sexualidade, né? Que é essa movimentação da energia da vida mesmo, assim, sabe? É de uma radicalidade, assim, absurda. Aí eu comecei a perceber que realmente é Isaac quem ora, né? Diante da situação lá de infecundidade de Rebeca. É ele quem ora, aí você já chama logo os homens para se comprometer. Tipo, oxi, essa mulher não tem menino e é esse cara quem ora, é ele quem busca esse processo, né? Naquele lugar de tanta estigmatização e tudo mais. Então, Jackson me pediu um texto para o Natal. Foi Jackson, não, foi Flávio. Não sei
Mas tu já viu esse texto do Natal que ele pediu? Não, acho que Menina, não. eu fui Vai, fazer um conta. texto do Natal. Merece ser resgatado, mas eu não sei onde é que ele tá. Saiu no jornal daqui do Sintep, dos sindicalistas aí da universidade e tudo. Que lindo. Amiga, aí eu fui falar do Natal, aí eu fui falar do parto no Natal. Fui falar do portal, né? Que realmente as vulvas são portais para a chegada da vida, e é esse lugar que é recebido com bisturi na mão. Amiga, tudo virou parto nas aulas de vida cristã. Eu ficava dizendo, eu digo a vocês dizem como foi que Jesus nasceu. E agora imagine aí, Deus, né, sendo amamentado. Enfim, eram coisas nesse nível, assim. Ai, que lindo, amigo. Manda pra mim, lasqueira. Ó, Lídia quer ler? Eu também quero ler, Lídia. Todo mundo quer ler, amiga. Onde é que tá esse texto? Não lembro, Flávio não, que de ter tem, lido esse texto Flávio que tem esse texto. mesmo. Foi, Nossa, aí foi, menina, foi interessante, assim. Aí foi essa virada de chave, né, para esse olhar, porque eu acho que a dolagem, ela me tocou de um lugar muito radical, assim, sabe? A psicanálise também explica, né, essa busca pela parentalidade, né, o quanto que a solidão também me movimenta nesse processo, é mesmo, amiga. né? Amiga, E eu falo da amiga, solidão da mulher preta mesmo, né, do celibato isso, compulsório, é desse lugar mesmo, né, que eu tenho isso, observado essa busca. Então, essa teologia agora vem assim, isso. né? Não tem um episódio de nada que Sim, não tenha uma história dessas aí. é isso que eu tô querendo ver contigo, assim. A teologia te leva pra dolagem. Repara que eu vou perguntar, né? A teologia te leva pra dolagem ou a dolagem te faz repensar a teologia também? Como é que é esse movimento? A dolagem me faz repensar a teologia. É mesmo. É, é. Assim, Vanessa, o lugar de acolhimento, né? A própria perspectiva, né? Que corpo é esse, Vanessa, que a gente tem? Então, assim, a dolagem me faz valorizar meu corpo de mulher. Porque, assim, amiga, é um corpo. Veja só, o quanto que isso da gente, que é da nossa essência, me chame de essencialista quem quiser. Eu acho essas coisas que nos constituem. O quanto que isso é explorado dentro de uma lógica patriarcal, isso para mim é uma questão. Mas a outra questão é que as coisas que. Veja o que as mulheres estão fazendo, amiga. Se não é essa produção de vida o tempo todo, tá ligado? Uhum. Isso, Então, amiga. assim, o nosso corpo sugere isso, né? O nosso corpo informa isso o tempo todo. E veja que coisa estranha, né? A leitura que se tem historicamente da menstruação é o único sangue que é um sinal de saúde. Agora, o sangue que não é para ser derramado não incomoda. Ninguém se importa, né? O sangue do feminicídio. Isso, Mas o sangue que as pessoas têm nojo é o sangue da menstruação, verdade, amiga. né? E é tão importante assim esse sangue, porque você sabe que isso era um termômetro para a terra, né? Porque era como, na verdade, era como não, é assim. O xixi na terra, a terra faz germinar determinadas sementes, porque é o grande banco de sementes. Então, o depositar daquele, né, daquele sangue ali na terra também informava da saúde do povo, informava do que a terra precisava dar. Amiga, tem muitas coisas aí. Ai, tem como marcar uma somente de dolagem. É, Repara, essa coisa que você está falando, amiga, tem um conhecimento ancestral. Eu queria que a gente seguisse para uma finalização, só para você trazer uma consideração sobre que eu acho muito poderoso. Eu tenho que marcar com você só para fazer dolagem mesmo, só para a gente falar só isso. O tema é só esse, de corpo, mulheres negras, essa coisa ancestral nossa, de essa relação que a colonialidade marcou a gente no nosso corpo. Como você vê os processos de parir das mulheres pretas e o que foi, né, uma procriação compulsória, enfim, o que é agora, que a gente sabe que, né, tem mortalidade materna é, atingindo muito mais as mulheres negras, e como é que você, essa teologia restaurativa de cura, que você também acredita como comunidade negra, como é que você vê essa relação, amiga, do laje, mulheres pretas, restauração e teologia, porque eu acho que a teologia está muito descolada.
A teologia da padrão, nossa né? experiência, né? Tá muito Veja descolada. só, se no primeiro momento interessou para aquele modelo de produção o nascimento de bebês compulsoriamente, né? E a alienação da condição de maternagem para os seus, né? Principalmente. E hoje a gente tem um movimento inverso. A gente tem um alto índice de mortalidade materna por negligência e a gente tem um outro dado preocupante, amiga. Esse dói muito o coração, que é o alto índice de retirada de útero e ligadura de trompas. Isso é uma política, isso não é política de saúde reprodutiva para a gente, não. Isso é política de genocídio. Porque eu acho que o controle de natalidade perpassa por um projeto educativo, né? E não pela mutilação dos nossos corpos, sabe? Então, assim, com todo respeito às irmãs que fizeram uso desse recurso, mas esse recurso foi dado dessa forma porque foi sugerido isso, né? Então, é esse lugar mesmo de que os nossos rebentos não são bem-vindos. E por isso, Vanessa, que me chocou muito o nosso encontro de São Paulo. Inclusive, eu não estou conseguindo finalizar meu curso de doula de adoção, porque a gente não fala das mulheres pretas que adotam desse lugar de fila de adoção, de formalidade, né, 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 né. A adoção da gente é isso, né? Uma catástrofe aconteceu, ficou na porta, o primo, o parente foi chegando, ou pelas péssimas condições de vida em determinados lugares, os movimentos migratórios aí que a gente teve e as famílias foram se estendendo. É de outro lugar, entendeu? E aí eu fui, né, naquele encontro ali, foi sugerido isso, e aí eu fui estudar um pouco sobre doula de adoção. Tá bem difícil eu terminar, porque eu me comprometi muito com os trabalhos e tal. Enfim, mas eu tô muito afim de estudar um pouco, porque é esse caldo mesmo, é a dolagem de parto mais o serviço social, né? Trazendo leis e esses caminhos e né, 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 né. Eu vejo, amigo, uma teologia muito ligada ao papel da mulher como cuidadora. Mas eu não vejo esses elementos que você está trazendo, sabe? De até pensar a própria questão da maternidade, né? Como essa reflexão de o que é que acontece contra os corpos das mulheres pretas, sabe? Que teologia se produz a respeito disso? Para Nenhuma. além de. É, Exato, né? É uma ausência, assim. Fala-se muito sobre o papel da mulher, maternidade. Tem vários livros aí, gente, teologia. Eu não sei nem se pode considerar de teologia, mas livros sim. né, de conteúdo cristão, protestante, escrito por pessoas que são teólogos, sei lá, psicólogos, sei lá, cristãos, sei lá, fala ensinando como fazer, como cuidar, que não sei o que lá. Mas essa realidade que é uma herança colonial também de um Estado, né, que controla corpos e que descarta corpos e que coloca corpos para serem produtivos, exclusivamente produtivos, assim, né, para produtividade. Ninguém fala disso. Ninguém Não. tá, Amiga, né? Nenhum eu vou pastor tá querendo responder essa conversar sua isso. angústia com uma poesia da nossa mais recente. Vai, não chora não. Porque eu também choro Prezado que eu tô vendo. Senhor, escuta essa história. Prezado Senhor, por 9 meses você nadou no sangue da sua mãe. Como consegue odiar as mulheres com toda a sua força, quando cada osso do seu corpo começou nos delas? Amiga, onde é que essa galera aprendeu a odiar a gente, a apagar as nossas experiências, velho? Onde foi? Porque quem responde isso agora é São Júnior, né? Jesus? Jesus é uma questão de Deus com mulher. Os homens não têm nada a ver com isso. Então, veja que é uma intencionalidade, Vanessa, perversa de apagamento, de violência, de. Por isso, Van, que é necessário mesmo que a gente solicite, né, a nossa representação. Porque é isso. Ai, amiga, a gente tem que encerrar. Mas eu fiquei. Agora, essa poesia aí me deixou baqueada. Essa poesia me deixou baqueada, porque é justamente um questionamento de que vem de um clamor, né? De por que você nos odeia? Né? A gente te gerou ali com tanto afeto, A minha né? Com você. tia dizendo aqui que vai amar a live de dolagem.
E é, né? Meu Deus, não vejo não, amiga. Eu fico olhando pra tela, não vejo. Mas vamos fazer, amiga, vamos fazer sim. Mas eu tô voltando, amiga. Eu tinha falado pra você que fazia um ano que eu não fazia live. Eu acho que a última que eu fiz, inclusive, foi com a Lídia. Sim, Eu tava vendo aqui. E por causa desses processos de adoecimento, né, eu entendo, de estafa amiga. mental, saúde, e retornar, inclusive, conversando com você e pensando nesses processos, está sendo curativo também de alguma maneira, viu? Obrigada de novo pela sua generosidade de participar, de partilhar. Vou Pô, te amiga, chamar me de senti novo para. importante, porque a gente vai ficando velho, o povo não vai chamando mais, né? Mulher, Outras pessoas vão essa! assumir as pontas. Eu fiquei pensando, meu Deus, em outro tempo eu estaria muito cansada, mas hoje eu estou muito feliz, eu agradeço, assim. Eu acho que é um lugar de tanta dignidade, sabe, Vanessa, quando você fala, tipo, essas histórias ali, histórias como a sua não foram contadas, a gente precisa contar essa história. É um lugar de muita dignidade, amiga, é um lugar de escuta, né? Numa rede que tem tido seus alcances, alcançamos 5 pessoas. Então, isso é um lugar importante, né? Porque é isso, né? A coisa da concessão, da escrevivência, essa história é interessante porque ela não é só minha. É de muitas mulheres, como eu, que tiveram trajetórias como a minha, de viver um contexto religioso como o meu, e vim desses lugares de onde venho iguais a mim. Por isso que essa história é importante, né? Não é porque é de Aline Martinelli, é porque é de muitas mulheres como eu, né? De, E a de gente ontem, né? precisa De hoje. se colocar nesse lugar, amiga. Me senti muito digna. Ai, que bom, amiga, obrigada. Porque eu vou fazer ainda um processo de pesquisa, talvez vou te aperrear, depois me se prepara, tá? Que depois eu vou atrás de tudo de novo. Eu nem sabia, que eu achei interessante umas coisas bonitinhas que eu disse aqui hoje. Eu digo, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu vou mandar pra tu o vídeo depois você pega o link e tal, mas, amiga, obrigada desde já, tá sendo uma bênção. Tô, assim, né, sendo reconfortada. De novo, como a gente foi lá na Colômbia, nos processos que a gente passou da Tia Fan lá no programa de liderança, os nossos encontros. Cada vez que eu escuto você no encontro do MNE do ano passado lá em Recife também, que você trouxe também uma mensagem sobre, né, as doulas, vamos considerar assim, né, lá do contexto do êxodo e tudo. Então, Foi. assim, você é uma mulher de Deus que tem, né, uma missão muito linda, né, no ativismo, na teologia, na dolagem, no serviço social. Ai, meu Deus do céu, né, amiga? E eu vou te chamar de novo para a gente conversar mais sobre Chame. dolagem, sobre a vivência mesmo das mulheres negras, porque eu acho que a gente tem que fazer jus às nossas antepassadas, a nós mesmas também. E, Lídia disse aqui, conversa boa. e foi. Minha mulher, cadê? Tá tudo parado aqui pra mim, cadê? Antônio disse, Aprendi aprendi muito. muito. Vocês Antônio, são um abraço pra maravilhosas. A gente você. concorda com Oh, você. querido, Obrigada. é verdade. Vanessa, vou cobrar essa conversa. Minha Cheiro, tia, cheiro. eu vou, porque você faz café gostoso para mim. Foi um chororô pensar parto e adoção nesse encontro. Que interessante, Sim, né, amiga. menina? Tá sendo, Foi é muito mesmo. interessante, assim. Van, eu fiz umas caminhadas aí também, né? Eu Foi. fiz uma formação interessante sobre luto parental. Também, assim, um lugar massa, amiga, de pensar a vida. Amiga, você tá fazendo curso ainda de dolagem? Que eu lembro que você estava no Tô, processo de tô, tô. formação com as mulheres e tudo. Então, né, minha gente, também fica aqui, né, amiga, seu Tô. perfil, seu contato Sim. para esses processos de educação, reeducação, eu acho que também tem a ver com prevenção e promoção da saúde, né, amiga? Aham. Das mulheres, de uma maneira geral. Então, eu acho que é importante também salientar que você trabalha com, né, com essa matéria. Não é só ativismo, como o pessoal que a gente sempre está criticando, amiga. Ativismo não paga. Né, amiga? Também tem isso. Temos questões sobre É, isso. Que a gente faz doando para a comunidade, para, né, para amigas e parceria, mas a gente sabe que também tem uma dimensão econômica que precisa ser reconhecida, que é isso, né, do curso, da formação, sabe como é que é? E eu acho que é sim. importante também deixar aqui gravado que você atua profissionalmente nessa área, né? Então, é importante dizer que também é o lugar da sua teologia, é o lugar da sua experiência como mulher preta, é a sua, né, de É, comunidade e profissional. é isso. Olha, vai, Um nega, beijo, cheiro. Van. Obrigada, viu? Obrigada de verdade a todo mundo que esteve aqui. Amiga, Tá isso. bom? Um cheiro. Olha pra isso aqui, como é que a Dola vive, ó. Cheio de brinquedo de criança. Aqui em casa, pra fechar. Beijo, Dola. Ai, que legal, Cheiro, amiga, que amiga. fofinho. Trazer as crianças Cheiro, pra minha roda. gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, amiga. Tchauzinho.